que vai determinar as características e a qualidade dos sentimentos é a forma como a pessoa compreende os fatos que ela viu e que ela experienciou. Então nós temos os pensamentos automáticos, e esses pensamentos automáticos são aqueles que surgem, né, de uma hora para outra na cabeça da gente. E eles são criados a partir de crenças que vão sendo então enraizadas na constituição do repertório das pessoas desde lá quando era pequenininho, sabe? Quando era pequenininho lá em Barbacena? Exatamente, desde a tenra idade, por meio dos grupos dos quais essa pessoa faz parte. E vão sendo mantidas e ressignificadas a partir das experiências atuais da pessoa, com os grupos que ele está se relacionando neste momento, né? Nesse momento atual. Então, existe a situação, um evento, aí gera um pensamento automático e, por consequência, tem a reação, que é a emocional, a comportamental e a fisiológica, né? Aquilo que eu sinto, como que eu reajo no corpo, eu me ponho no meio. O que a pessoa vai sentir em um determinado evento ou uma situação não é determinado pelo fato em si, por aquilo que está acontecendo, mas sim pela forma como a pessoa faz a leitura do que ela viu e do que ela viveu. Essa interpretação se dá de forma individual e única. Por quê? Porque ela é feita a partir do filtro, né, de cada um. É a forma como eu vejo, a maneira como eu compreendo o mundo, aquilo que passa tanto pelas reações fisiológicas próprias, a forma como o meu corpo reage às emoções, quanto pelas crenças que eu trago desde a minha vivência, né? Lá que eu fui criando desde a minha infância. Veja, a mente da gente, ela pode prestar atenção em muito mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, enquanto, por exemplo, você está aqui estudando, tentando entender e processar todas essas informações, a tua mente está atenta. Mas, num outro nível, pode estar acontecendo alguns outros pensamentos automáticos, que são mais rápidos e são breves, né? E eles vão aparecer de maneira espontânea, sem ter necessidade de raciocínio. É como se esses pensamentos já estivessem lá e simplesmente eles aparecessem em flashes, que talvez esses flashes nem se transformem em palavras e nem se façam intelectíveis, mas que por sua vez eles vão motivar as emoções, gerando então alguns comportamentos. Veja, é como se você estivesse aqui me ouvindo e pensando, isso faz sentido, aquilo faz sentido, isso não faz, isso me gerou tal emoção. Então, mesmo que a pessoa esteja consciente do pensamento que apareceu, é muito provável que essa pessoa aceite esse pensamento como verdade, porque de alguma forma ela se sente familiar a esse pensamento, né? Então, de forma geral, as pessoas não costumam identificar os pensamentos automáticos, mas sim a gente identifica de forma geral as alterações de humor ou ainda as alterações no corpo. Tá? Mas em um momento de reflexão, se a gente parar para pensar, a gente pode contornar esse pensamento automático e pode retornar à atividade de forma então produtiva. Quer dizer, ei, pensamento, para aí, deixa eu voltar para o que eu estava fazendo, tá? Mas aquelas pessoas que se encontram em sofrimento, elas podem não conseguir fazer essa pausa para reflexão e então acabar embarcando nesse pensamento, tornando o seu sentimento e o seu comportamento disfuncional, aquele que não funciona, né? Que é exagerado para a situação. E o que são crenças nucleares? Vamos ver o que é isso? Então, crença nuclear é o entendimento mais básico que as pessoas têm sobre o eu, né? Sobre si mesma, sobre o mundo, sobre o futuro. Elas são construídas a partir das relações que as pessoas têm desde o seu nascimento. Lembra que a gente falou? Desde bebezinho a gente vai aprendendo o mundo a partir da fala dos outros. As crenças, elas geralmente não atuam de forma positiva e funcional. Geram, sim, pensamentos automáticos, geram pensamentos disfuncionais, que vão levar, então, a reações disfuncionais, ou seja, reações exageradas, fora de contexto. Essas situações, elas geralmente pioram ou mantêm um transtorno ou ainda uma dificuldade que a pessoa tenha e pode apresentar. Então, a princípio, né, o foco da terapia ou de qualquer tratamento é posto nos pensamentos automáticos, que aos poucos devem ser identificadas as crenças nucleares para que a gente possa, então, avaliar essas crenças e ressignificar. Né? As crenças, elas surgem de diferentes grupos,
Quais são eles, né? A gente já vem falando sobre isso quando a gente fala da visão de homem. É a linguagem, por meio da linguagem. Então, a família, a escola, os grupos que a criança fez parte na infância, futebol, escoteiro, balé, enfim. Temos também fatores de aprendizagem, como filmes, livros, música, anúncios, padrões estabelecidos socialmente. Nós temos ainda os fatores externos, né? A cultura e sociedade, né? Em qual a gente está inserido. A cultura e a sociedade, elas condicionam socialmente falando, né? Nós temos também o condicionamento. A gente costuma ser a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Nós acabamos fazendo um alinhamento social com essas pessoas e acabamos fazendo escolhas de comportamentos semelhantes, até para nos sentirmos pertencentes. Temos ainda as vivências, que são as experiências ao longo da vida, tanto positivas quanto negativas. As que foram vividas e as que se deixaram de viver, né? Elas também influenciam nas nossas crenças. Então, são essas crenças que geram os pensamentos automáticos e que fazem com que cada pessoa tenha a sua maneira particular de agir frente às situações. Isso porque a história de vida de cada um é única, gente, né? Ela é pintada daquela forma, daquela pessoa. E as crenças mais significativas, elas são normalmente disfuncionais, porque elas geram mais impacto, né? Então, geralmente, elas são negativas, rígidas e generalizantes. E quando essas crenças são muito disfuncionais, elas podem causar sofrimento. E por isso desenvolvem-se suposições e regras que justificam então essas crenças e estratégia, e a gente gera aí estratégia compensatória que visa diminuir o encontro com elas, né? Então, por exemplo, eu sou um fracassado, nem vou tentar nada disso, eu sou fracassado mesmo. Vou pensar, se eu falhar, minha mãe vai achar que eu sou um fracassado. Então eu vou desenvolver uma estratégia compensatória. De quê? De fuga. Como, por exemplo, com o uso de uma substância psicoativa, da droga. Dessa forma, eu me antecipo ao fracasso e eu não preciso provar, né, nada para ninguém. Eu não preciso provar que, na realidade, eu posso ser melhor do que essa pessoa pensa que eu sou. Então, é bem importante entender que esse adolescente com o qual você está trabalhando, ele vem de um contexto que vem ouvindo sobre ele, sobre o mundo, sobre o futuro, quais são as crenças que ele está trazendo. Eu fiz uma visita recentemente, uma visita familiar, na casa de uma família atendida pelo CRAS, onde 5 crianças foram deixadas pela mãe na rodoviária. A mais velha na época tinha 7 anos, mas tem um déficit cognitivo, né? E a criança mais velha, a responsável na época, tinha 5 anos. A mais nova tinha 8 meses. Essas crianças, essa mãe trouxe essas crianças, deixou na rodoviária, ligou para o pai e disse: estou embarcando no ônibus, indo embora, vá buscar os seus filhos na rodoviária. E essa história, ela é repetida frequentemente para essas crianças que hoje são adolescentes. A menina de 8 meses, por exemplo, hoje tem 15 anos. Tá? O menino de 5 anos está com 20. Terminou o ensino médio, está trabalhando e tem um desejo enorme de sair da casa onde ele mora. Ele é maltratado nessa casa? Não. Ele não é maltratado nessa casa, ele é bem tratado. Porém, constantemente eles estão ouvindo: vocês foram abandonados, nem tua mãe te ama, quem vai te amar? Se nem tua mãe conseguiu te amar, como é que você quer alguma coisa na vida, né? E aí o menino diz assim: o sonho dele é sair de casa e fazer psicologia. O pai das crianças, que foi quem realmente foi buscar, e essa avó que repete isso constantemente para os netos, é mãe desse pai. Esse pai, ele sofreu um impacto emocional tão grande que ele descompensou algo estrutural, emocional ali, e caiu, né? Começou a fazer uso de substância psicoativa e não conseguiu retornar. Daí começou a cometer pequenos delitos, até que foi preso. Nesse momento ele está incondicional, né, com tornozeleira, e as crianças que não são mais crianças, são adolescentes, estão ali
lutando para sobreviver. A adolescente de 15 anos, há alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, teve um episódio depressivo e se jogou na frente de um carro com uma bicicleta. Ficou em coma alguns dias, pediu para ver essa mãe veio vê-la, e depois que essa mãe veio vê-la, essa menina disse assim: eu não quero mais essa mulher, nunca mais na minha vida. O que aconteceu neste encontro não se sabe, mas esta menina então começou a fazer uso de substância, começou a cometer pequenos delitos também, e hoje ela é acompanhada aí pela rede de proteção, tá? Então veja, e ela diz: nem minha mãe me ama, quem vai me amar? O meu pai não olha para mim, para que eu vou olhar para ele? Minha avó diz o tempo todo que eu sou um peso para ela, minha avó está sofrendo porque tem que cuidar de nós 5, então eu não posso ser esse peso, eu tenho mais que ir embora. Então veja qual foi o peso da fala para esta menina, para este rapaz, para essa família. Essas crenças é que, à medida em que ela vai se relacionando, vão acendendo faróis. Olha, venha trabalhar. Vou trabalhar por quê? Ela quer trabalhar, é o maior desejo dela. Mas à medida em que ela começa a trabalhar, quando alguém diz para ela: nossa, você está indo super bem, nós estamos gostando muito de você. Opa, gostando muito de mim? Quem gosta de mim, teoricamente, mãe tem que gostar de filho, gosta de mim, então ela vai me abandonar. Então ela começa a gerar uma estratégia compensatória de fuga. Deixa eu ir embora antes de eu ser abandonada, de eu ser demitida, tá? Então existem estratégias compensatórias. Vamos pensar que todo adolescente que a gente recebe, todo paciente que a gente recebe, seja adolescente, seja adulto, não importa se é adolescente, se é adulto, vem com um arcabouço de crenças. E que muitas vezes a gente desconhece, ou seja, na maioria das vezes a gente desconhece quais são essas crenças. Mas os pensamentos automáticos, eles são aqueles sinais que a gente pode começar a olhar. Então, o que a pessoa pensa, quais são os gatilhos? Eu tive um gatilho ali, eu disse para a pessoa que gosto dela, ela me tratou mal. Opa, será que não tem um gatilho aí? O que eu posso escutar? De que forma eu posso ouvir essa crença e talvez até ressignificar com afeto, com modelo, né? Com uma outra proposta de vida. Então, vamos ficar atento aí aos pensamentos automáticos, às crenças nucleares, porque elas nos dão diretrizes muitas vezes de como nós podemos trazer crenças de enfrentamento.